Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Liliane Reis, sou psicopedagoga e neuropsicóloga e vim aqui conversar um pouco sobre ludicidade, sobre brinquedos, tá? Então esse vídeo pensando tanto psicopedagogos como professores, pais, porque eu já me deparei várias vezes com a seguinte fala: eu não compro mais brinquedo para o meu filho. É gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Então, ele brinca, joga lá. Para que brinquedo? Alguns pais, inclusive, acham que é muito mais vantagem comprar um tablet, né, um celular para o menino assistir, e até porque as crianças não se interessam mais em brincar. Vocês já ouviram isso? Só que nós sabemos que o brincar é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo e para o desenvolvimento de qualquer ser humano, independente da faixa etária que ele esteja, tanto crianças, adolescentes, adultos, pessoas de terceira idade, tanto faz. Agora, o brincar na infância, ele é fundamental, porque através do brincar, tanto ao nível emocional e psicológico, a criança busca compreender o mundo e trabalhar e compreender seus sentimentos, suas frustrações, seus sentimentos positivos e negativos, como também ele é fundamental para desenvolver o cérebro dessa criança, esse cérebro que está em desenvolvimento. E o brincar é tão fundamental que nós utilizamos isso na terapia psicopedagógica, neuropsicológica, psicológica. Então, geralmente, o brincar é muito usado nas terapias. Então, eu vim nesses vídeos fazer um grupo de vídeos falando sobre o brincar e, na verdade, dando orientações e dicas como utilizar o jogo ou atividade, né? Às vezes eu falo assim, vamos fazer atividade. Às vezes, a atividade é o quê? Parece que a atividade é só papel e lápis, mas não é. Então, nós falamos assim, a nossa atividade hoje vai ser o brinquedo tal. E não, atividade, mas brincar é atividade, brincar é lúdico, brincar realmente ele não deve ter o cunho de tarefa, mas também a gente precisa também tirar esse peso da tarefa, vendo a tarefa também como algo lúdico. Na verdade, o que seria tarefa? Algo que você faz com um objetivo. Então, daí brincar também é uma atividade e no nosso caso é uma atividade terapêutica, tá? Já que nós trabalhamos com o processo de terapia, tá bom? Então hoje nós vamos aprender ou conhecer um pouco o jogo quarto, tá? Então esse joguinho aqui, ó, um tabuleiro. Aqui esse tabuleiro, ele é do grupo Jogos Inteligentes e vem com 3 jogos em um, né? O jogo quarto, sol e o jogo é. Esse jogo, o quarto, né? Nós vamos trabalhar hoje com o quarto. Então o jogo quarto, qual é o objetivo desse jogo, né? Ao nível terapêutico, tá? Ao nível terapêutico, esse jogo, ele tem como objetivo desenvolver as funções executivas. Então, o que são funções executivas? Funções executivas são um grupo de tarefas, de habilidades que o nosso cérebro utiliza para poder conseguir realizar uma demanda que o seu corpo precisa fazer em determinado espaço. Então, por exemplo, a memória, ela faz parte da função executiva, a atenção, concentração faz parte das funções executivas. Então, todos os processos cerebrais, principalmente relacionados com a área do córtex pré-frontal e frontal, eles estão ali envolvidos com as funções executivas. E raciocínio lógico também, é um jogo que necessita de planejamento e raciocínio lógico. Então, na terapia, nós trabalhamos com basicamente esses objetivos. Mas nós vamos ver também como esse jogo, a gente pode trabalhar questões comportamentais e emocionais também com ele, ok? Então, como é que nós trabalhamos, como é que jogamos o jogo quarto? Por que ele é quarto, né? O jogo quarto, ele tem como objetivo você colocar 4 peças iguais, ou na linha vertical, ou nas linhas, né, horizontais, ou então nessas diagonais aqui. E ele vem com peças. E essas peças, elas têm 4 diferenças entre elas, ou 4 similaridades, né? Então, por exemplo, existem peças escuras e peças claras. Então, existe essa primeira similaridade. Ou eu posso montar 4 peças claras ou 4 peças escuras. A outra similaridade que tem, ou diferença, né, é a questão do tamanho. Então, eu posso colocar 4 peças grandes ou 4 peças
pequenas. Então, o tamanho é a outra diferença. A outra diferença que ela tem é a forma. Eu posso colocar 4 peças em formato de quadrado, né? E aqui, paralelepípedo, né? Se preferir. E aqui, 4 peças no formato de cilindro. E a outra similaridade e diferença é a questão de ter furo ou não ter furo. Então, eu posso colocar 4 peças sem furar ou 4 peças furadas, ok? Então, de forma que, por exemplo, se no tabuleiro eu tiver estruturado aqui nesse tabuleiro, tá? Essa forma aqui, eu vou baixar o celular para vocês verem, com a câmera no caso, para vocês verem. No caso, como está aqui, no tabuleiro. Aqui, ok? Se eu colocar as 4 peças, essas 4 peças aqui, eu ganho. Por quê? Porque todas as peças são quadrados. Se eu tivesse colocado assim, eu ganho, porque todas as peças são claras. Se eu tivesse colocado assim, eu também ganho, porque todas as peças são quadradas. E se eu tivesse colocado dessa forma, eu ganho, porque todas as peças têm um furinho. Então, são 4 possibilidades para você ganhar, marcando sempre 4 pecinhas de alguma forma iguais. Então, por aí vocês já deram para ver como é um pouquinho complicado, né? A gente tem que pensar realmente, planejar, porque ao mesmo tempo que eu quero fazer o jogo, assim, eu quero fazer minhas 4 peças iguais, eu tenho que me proteger para poder meu adversário não fazer as 4 peças iguais, ok? Então, eu vou colocar aqui agora um momento fazendo esse jogo com uma criança, tá? Então, vocês vão ver aí um pedacinho do atendimento, eu jogando esse jogo com uma criança. Eu começo. Por que você escolheu essa? São furos. Tá, você manteve o critério, né? Só que você tá mantendo 2 critérios aí. O furo e qual outro critério que você tá mantendo? Ah, ok, tem que lembrar disso. E aí? Me deu o jogo. Por 2 coisas. Quais são as coisas que você me deu o jogo? A forma. Pela forma, ganhei. E também pelo tamanho. Não percebeu o tamanho? Todas as 4 são pequenas. Ganhei o jogo. Ok? Bonitinho. Agora que vocês já viram, né? Aí eu pergunto a vocês, qual é a relação também desse jogo? A gente já deu para entender aí como nós estamos trabalhando funções executivas com esse jogo, ok? E agora eu vou explicar para vocês também como é que eu posso trabalhar as questões emocionais com um jogo como esse, né? A primeira questão é um jogo de regra. Então, todo jogo de regra, ele envolve normas e regras, né? Claro. E muitas crianças, muitos adolescentes, esse é um jogo, não falei idade, esse é um jogo que nós podemos trabalhar depois do chamado operatório concreto em transição para o operatório formal, numa fala de Piaget. Então, geralmente é um jogo que a criança com cerca de 9, 10 anos, com 9 anos ela pode ainda ter um pouquinho de dificuldade, mas a partir de 9, 10 anos já é um jogo que nós poderemos estar começando a trabalhar com a criança. E a partir daí, pronto, né? Na adolescência, idade adulta, é um jogo que nós podemos trabalhar tranquilamente, mas não é um jogo para crianças pequenas, porque ela não vai ter cognitivamente condições de organizar esses 4 critérios de igualdade. Depois eu vou falar sobre um outro jogo que é um objetivo bem parecido com esse, que é o 4 em linha, mas ele não tem esses 4 critérios. Então, para uma criança menor, ele pode ser trabalhado, como também para uma pessoa que pode ter mais idade, né? Pode ser uma pessoa maior, mas que vai ter maior dificuldade em funções executivas, uma vez que nós trabalhamos geralmente com pessoas que têm algum déficit. Então, nós podemos trabalhar o outro jogo 4 em linha para depois chegar num jogo como esse, que é o jogo 4, tá? Então, agora, emocionalmente, tá? Então, regras. Então, muitas vezes a criança tem dificuldade, ou o adolescente tem dificuldade de lidar com regras. Principalmente se ele for um quadro que a gente chama de TOD, transtorno positivo desafiador.
Tem uma outra questão também. Se a criança também tem baixa autoestima, ela vai ter dificuldade em perder. Então, ela vai querer sempre ganhar e vai ficar muito frustrada se ela perder. Como também, se ela também tiver muito baixa autoestima, mesmo ela também pode não transparecer nada, não ficar nem triste quando perder, aceitar aquilo como natural, porque ela já esperava isso. Então, aí nesse caso, nós trabalhamos essa noção de ganhar e perder, sendo que algumas vezes o terapeuta ganha e outras vezes, propositalmente, sem a pessoa saber, a gente trabalha também o fato da criança ganhar, para ela ir ganhando autoestima e também se motivando para se engajar cada vez mais no jogo. Claro que isso aí, o ganhar e perder, depende do seu objetivo, tá? Uma outra questão também aqui que a gente trabalha nesse jogo é fazer, no caso, assim, é um jogo que geralmente a gente trabalha muito com TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, crianças com adolescentes, né, ou adultos com déficit de atenção. E no caso também de TOD, do transtorno positivo desafiador, então eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno positivo desafiador. É um transtorno que geralmente, muitas vezes, está associado ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E é um transtorno que afeta justamente a capacidade da pessoa de lidar com regras e normas. A pessoa, o adolescente que tem o TOD, ele vai confrontar com figuras de autoridade. Tá? Então, ele vai ter muita dificuldade de atender regras, atender normas, ele vai se envolver com muitas confusões, porque ele tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro e perceber que ele pode estar prejudicando o outro. Tá? E aí, esse jogo, eu digo que ele é ótimo para a gente trabalhar essa percepção de empatia, ou a percepção, por exemplo, de que você não precisa, no TDAH que é impulsivo, você não precisa agir, você não pode agir com impulsividade, porque esse jogo você não pode agir com impulsividade. Se você agir com impulsividade com ele, você vai perder, tá? Então, como é que eu posso trabalhar isso ao nível emocional? Por exemplo, eu explico para a criança, para o adolescente, né, a seguinte coisa. Olha, vou colocar aqui para vocês verem. Eu explico para ele o seguinte. Vamos dizer que tem meninos mesmo com TOD e até hiperativos. Criança geralmente faz isso, mas se ele tem TOD e hiperatividade, isso vai acontecer muito. E vamos dizer o seguinte, mas só que eu sei que levo a fama. Sou eu que levo a fama, mas não fui eu que comecei. Quem começou foi meu colega. Tá? Então, o que a gente vai explicar para ele? Vamos pensar o seguinte, seu colega colocou no jogo da vida, lá na escola, tá? Isso aqui, ele fez aquela brincadeirinha, sabe? Que fez com que tudo acontecesse. Então, por exemplo, o seu colega começou pegando o seu lápis e escondendo, tá? Então, o seu colega agiu aqui. Mas só que essa ação do seu colega gerou uma reação sua. E aí, qual foi sua reação? Se você chegar aqui e vir com uma peça parecida ou igual, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que o seu colega, tá? Ele vai nutrir aquilo, você vai nutrir aquilo. E ele vai e pega e coloca uma outra peça. No final, o que é que vai acontecer? Você chegou e pá! Aqui no jogo você ganhou. Mas lá na sua escola, é o momento que o professor chega e diz: você começou ou você fez. Aí você vai dizer: mas não foi, eu reagi porque ele jogou, escondeu meu lápis. Mas você está no mesmo jogo que ele. Então, se o seu colega começou, escondeu seu lápis, o que é que você faz? Você, se você não quer se envolver nisso, você pode quebrar todos os critérios. Ou seja, quebrar a brincadeira. Chama o seu professor: olha, fulano está falando que fez isso comigo, ou alguém fez isso, eu não quero envolver em brincadeira, por favor, como é que eu posso resolver? Ou veja uma outra forma de resolver. Como? Nessa peça eu tenho o critério cor, eu tenho o critério forma, né? Então eu tenho a cor clara, eu tenho a forma quadrada e eu tenho o furo. E o grande, né? Então, se eu chegar aqui e pego e coloco uma peça escura, cilíndrica, sem furo e pequena,
eu estou quebrando o critério, ok? Então eu não estou mais abrindo possibilidade para que eu continue na mesma jogada, ou seja, acabou o problema, tá? Então, antes de agir ou reagir, já que você fala que você não age, você reage ao que o outro faz, pensa se você vai colocar e continuar na mesma jogada dele, ou se você vai preferir chegar aqui, ó, e cortar. E acabou. O problema não é mais seu, o problema é dele. Entendeu? Então, é assim que nós trabalhamos. É esse mesmo jogo que é funções executivas, que também está envolvido nessas questões aí do cotidiano. Função executiva não é só para fazer as atividades lá na escola. Ela vai refletir, repercutir no comportamento. Então, quando a gente trabalha isso aí também, a gente está trabalhando comportamento e emoções, tá? Então, é isso, para a gente entender por que é que o jogo é tão importante. Ele não é apenas, é divertido? Sim, é muito divertido. É legal ganhar? Sim, é muito legal ganhar. O pessoal torce, eu quero vencer? Claro que é. Eu ganho com no meu cérebro, tem ganhos? Claro que tem. E também as questões emocionais têm ganho, ok? Então, só para começar, vamos trabalhar com vários joguinhos, tá? Vários jogos, tanto mais complicados, né? Mais difíceis como desse, como também jogos bem mais simples. Cada semana nós vamos estar com vocês trabalhando um joguinho de como a gente pode utilizar de forma terapêutica. Combinado? Então vamos combinar o dia, tá? Então vídeo todas as quartas-feiras, tá? Então curte, compartilha, marca aí o sininho para você receber um vídeo aí sobre jogos e comenta, tá? De repente se você tem algum jogo que você gostaria de conhecer, comenta aí, tá? Tô esperando vocês. Grande abraço, tchau, tchau.